Olá, queridos, graça e paz, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao nosso canal. Nós estamos agora numa série de estudos a respeito de prosperidade bíblica. Se você não viu os estudos, os vídeos anteriores, eu aconselho você a ver para você ter uma sequência de todos esses estudos, tá? Hoje nós falaremos o que é pobreza, a origem e consequências da pobreza na vida do homem. E sabe, eu tenho aprendido, queridos, que todas as vezes que nós ensinamos, pregamos o verdadeiro evangelho de Cristo, haverá resultados, haverá boas consequências na vida das pessoas. O evangelho significa boas novas de alegria. E sabe, quando nós ensinamos sobre cura, pessoas serão curadas, haverá resultados, pessoas receberão cura. Quando nós ensinamos a respeito do batismo no Espírito Santo, haverá resultados. Pessoas receberão batismo no Espírito Santo. Quando nós ensinamos a respeito da salvação pela fé, pessoas serão salvas. Haverá resultados. E também quando nós ensinamos a respeito de prosperidade bíblica, também haverá resultados. A igreja prosperará. As pessoas prosperarão. Então é muito importante nós sermos ensinados a respeito da prosperidade bíblica. Sabe, prosperidade bíblica é libertação da pobreza e da miséria. A pobreza não é originária ou originada em Deus. A pobreza, queridos, não glorifica a Deus. E a pobreza não é virtude. O mais importante é nós entendermos isso, que Deus ele tem prazer na nossa prosperidade. É importante também sabermos que esse assunto de pobreza já foi resolvido na cruz. Ou seja, em Cristo, ele levou sobre ele todas as nossas doenças, todas as nossas maldições, todas as nossas mazelas, todos os nossos pecados. Tudo já foi resolvido lá na cruz do Calvário. E eu quero definir para você essa palavra pobreza. No grego, a palavra pobreza é a palavra fitoqueia, que significa destituído de riquezas e de abundância. Existem outros significados da palavra pobreza, por exemplo, pobreza significa também falta, insuficiência, inadequação, significa a falta do necessário para se viver, também significa estado ou qualidade de pobre. E pobre significa aquele que não tem o necessário para se viver ou tem poucas posses. Significa também pouco favorecido, que tem em pouca quantidade ou pouco produz. Pobre é aquele que não tem ou tem pouco do que é necessário para se viver. É aquele que é necessitado, aquele que tem poucos bens ou dinheiro. Agora eu quero colocar equilíbrio aqui. Infelizmente, esse assunto, a respeito de prosperidade bíblica, tem sido muito mal definido, muito mal ensinado. Muitas pessoas estão sendo exploradas, muitas pessoas estão sendo abusadas nesse tema. Por quê? Porque eles acham que prosperidade bíblica é só dinheiro. Mas prosperidade bíblica envolve muito mais que isso. Muito mais do que dinheiro. Prosperidade bíblica está envolvida em todas as nossas áreas da nossa vida. Como, por exemplo, nós podemos ser prósperos na educação dos nossos filhos. Nós podemos ser prósperos nos nossos estudos. Nós podemos ser prósperos na nossa saúde física, mental, espiritual, financeira, profissional. Então, há uma prosperidade também bíblica, financeira, para nós desfrutarmos. Há uma prosperidade financeira para eu e você desfrutarmos. E Deus quer que esse conhecimento chegue até nós de forma bíblica e de forma equilibrada. E é importante nós aprendermos também sobre a prosperidade bíblica, queridos, para a nossa vida e também para nós ensinarmos outras pessoas, ok? Qual é a origem, então, da pobreza? A pobreza, tal como as demais mazelas e sofrimentos humanos, ela chegou a nós, ao homem, por causa da desobediência de Adão, por causa da queda de Adão, por causa da desobediência dele a uma ordem divina. Romanos 3:23 está escrito assim: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Essa palavra destituído no grego é a palavra rusterel, que significa ser inferior em poder, influência e posição. Também significa estar destituído de excelência. Deus fez o homem
Deus, que é o Deus da excelência, fez um homem de excelência e colocou esse homem no local de excelência, no jardim do Éden. Deus criou o homem e colocou o nome dele de Adão. Adão significa Adamá, pó vermelho com sangue. E Deus colocou esse homem no local privilegiado. O jardim do Éden significa basicamente lugar de prazer, local de delícias, local de presença, local de abundância. Mas em Gênesis 1, no capítulo 28, está escrito assim: e Deus os abençoou, ou seja, o homem e a mulher, após ele ter formado, Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo animal que rasteja na terra. Ou seja, Adão deveria dominar todo o seu meio ambiente. Mas preste atenção, Gênesis 1:28 está escrito: e Deus os abençoou, dizendo. Essa palavra abençoou é a palavra barak no hebraico, que ela tem o sentido de liberado para prosperar. Ou seja, Deus liberou o homem para que ele prosperasse em tudo. Essa outra palavra, sede fecundos, essa frase significa dê frutos, seja frutífero, mostre-se com frutos. E a palavra multiplicar significa tornar-se grande, alargar-se, aumentar sobremaneira. Deus então está dizendo que nós fomos liberados para prosperar, para frutificarmos, para nos alargarmos, para aumentar em todas as áreas da nossa vida. Ou seja, dar frutos, mostrar-se com frutos, alargarmos, aumentarmos e tornarmos grandes em tudo. Ser próspero é tudo isso, queridos. É aumentar sobremaneira ou excessivamente em tudo. Agora, se Deus fez o homem para que ele fosse próspero em tudo, por que então existe pobreza? E eu quero dar para você agora a origem da pobreza. A pobreza, ela entrou ou começou como consequência do pecado original de Adão. Em Gênesis 2:16 e 17, diz assim: e o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerá livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Deus deu uma ordem para Adão: Adão, todos os frutos de todas as árvores que estão no Éden, você pode comer dele livremente. Porém, Adão, não coma do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia que você comer, você morrerá. Essa palavra, essa frase, certamente morrerás, Scofield, no original, ele diz que está no plural, significando dois tipos de morte. Ou seja, o Senhor está falando para Adão: Adão, em morrendo, você morrerá. Ou seja, você morrerá primeiro espiritualmente e depois você morrerá fisicamente. E sabemos que no momento que Adão desobedeceu e ele tomou do fruto e comeu, ele morreu espiritualmente. Mas ele viveu ainda 930 anos fisicamente, mas morreu também. Então, queridos, a pobreza, a miséria entrou no homem por causa da desobediência. Era para o homem cuidar e zelar e guardar o jardim do Éden, mas ele não fez isso. Então a pobreza entrou porque a prosperidade saiu do homem. Pobreza entrou porque a prosperidade saiu. E houve também outras consequências. A terra foi amaldiçoada. Entrou no homem a desarmonia social. Entrou a desarmonia econômica. Entrou cobiça, avareza, egoísmo. Por causa da consequência do pecado. Agora nós precisamos entender que Deus não é contra a prosperidade de ninguém. Deus não é contra sermos prósperos. Deus não é contra termos dinheiro, bens. Deus é contra a cobiça, a avareza e o egoísmo e a ganância. 1 Timóteo 6,10, olha só o que Paulo diz. Porque o amor ao dinheiro, ou do dinheiro, é a raiz de todos os males. Porque o amor do dinheiro é a razão de todos os males. E alguns, pela cobiça, se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Na versão amplificada está escrito assim: o mau relacionamento com o dinheiro é a raiz de todos os males.
Então Deus não é culpado da pobreza, Deus não é o originador da pobreza, mas a pobreza é fruto da desobediência de Adão, do pecado original de Adão. Se há, queridos, amor do dinheiro, isso traz muitos males. Por exemplo, muitos se matam por causa do amor ao dinheiro. Muitos se divorciam por causa do amor ao dinheiro. Muitos se casam por causa do amor ao dinheiro. Muitos se traem por causa do amor ao dinheiro. Ou o mau relacionamento com o dinheiro. Deus fez o homem próspero no seu espírito, na sua alma, no seu ser interior. Também ele fez o homem próspero no seu psique, na sua alma, nos seus pensamentos, nas suas emoções. Mas o homem desobedeceu, ele foi destituído dos lugares altos e pobreza então começou a funcionar, operar, manifestar no homem. Mas sabe, queridos, há uma boa notícia. Em Cristo Jesus, nós fomos o quê? Destituídos, nós fomos, em lugar da pobreza, em Cristo Jesus, tudo voltou para nós. Sabe, hoje nós não precisamos mais ficar nessa posição de destituídos, de pobreza. Em Gálatas 3,13 está escrito assim: Cristo nos redimiu, ou nos resgatou, ou nos comprou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar. Porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. E o que é a maldição da lei? Maldição da lei é uma lista das consequências negativas provenientes da desobediência da ordem, dos princípios e da vontade de Deus. Eu exorto você a com calma estudar Deuteronômio 28, todinho. Você verá que dos versículos 13 ao versículo 14, fala das bênçãos decorrentes da obediência à palavra de Deus. E dos versículos 15 ao versículo 68, fala sobre as maldições decorrentes da desobediência às ordens de Deus. E nós precisamos entender que a maldição da lei era tríplice. Ou seja, haviam 3 tipos de maldição. A primeira dela é morte espiritual, que foi o que Adão experimentou. No momento que Adão desobedeceu à ordem divina e comeu do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, naquele momento Adão morreu espiritualmente. Ou seja, morte espiritual significa a separação de Deus, perder a vida de Deus, a própria vida de Deus, a zoe de Deus. A segunda maldição da lei é enfermidade e doença. Doenças físicas entraram no corpo do homem, na psique do homem, porque a saúde se ausentou do corpo do homem. Doença entrou porque saúde saiu. E a terceira maldição é a pobreza, é ser destituído, é a falta, é a miséria, é a escassez. Agora também começou a afetar a vida do homem. Olha, a desobediência afetou o homem no seu espírito, na sua alma e no seu corpo. Mas em Cristo Jesus, ele mudou isso. Em Cristo Jesus, nós também fomos afetados no nosso espírito, na nossa alma e no nosso corpo. Lembre-se, o evangelho são boas novas de alegria. Agora, queridos, eu também quero colocar um outro equilíbrio aqui. Deus nunca nos destinou para sermos malditos. Toda e qualquer maldição veio para o homem por causa da consequência, ou é consequência do pecado. A Bíblia apenas documentou e listou em Deuteronômio 28 essas consequências, essas maldições. Deuteronômio 28 explica e torna mais oficial a lista das consequências dessas maldições originárias em Adão. Preste atenção. Em 2 Timóteo 3,16 está escrito assim: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça. Então, toda a Bíblia foi inspirada por Deus, queridos, para nos ensinar, para nos educar, e ela é útil para nos
corrigir também, para nos educar na justiça. Ou seja, se está escrito tudo aquilo lá, as maldições e as bênçãos em Deuteronômio 28, é para nos educar, para nos ensinar. A maldição da lei, ela previa doenças, pobrezas, ruínas, misérias e fracassos ao homem, como consequência do pecado. Mas, em lugar da doença, em Cristo Jesus, hoje nós temos saúde. Em lugar da pobreza, em Cristo Jesus, hoje nós temos prosperidade. Hoje nós temos abundância. Hoje nós temos bens. Hoje nós temos riquezas. E em lugar do pecado, nós temos o quê? A justificação, o perdão para os nossos pecados. E sabe, queridos, existem muitos sofismas e crentes adoram sofismas. O que é um sofisma? São argumentos mentirosos. Crentes também amam adágios. Crentes também têm os seus provérbios, sabia? Por exemplo, tem muitos crentes que dizem assim: crente tem que ser pobre, filho de Deus tem que ser pobre. Um outro: todo rico é soberbo. Um outro: crente só fala de dinheiro. Ei, crente não fala só de dinheiro, não. Crente fala de Jesus Cristo. O verdadeiro cristão fala de Jesus Cristo. E um outro sofisma, um outro argumento mentiroso: crente não pode ter bens ou riquezas. Agora ouça-me, querido. Pobreza e miséria, prosperidade e riqueza não estão fora do ambiente do homem. Estão dentro do homem. Olha só. Provérbios 23, 7, na parte A, diz assim: porque como imagina em sua alma, assim ele é. Esse texto está o segredo do nosso fracasso ou do nosso sucesso. Esse texto está o segredo para a nossa derrota ou para a nossa vitória e crescimento. Ou seja, eu sou o resultado direto daquilo que eu me imagino. Ou seja, eu sou o resultado daquilo direto, daquilo que eu me imagino e daquilo que eu acho que Deus é. O que nos rouba muitas vezes é apenas um pensamento errado. Somos destituídos às vezes, queridos, por causa de apenas um pensamento errado. Em 3 João, capítulo único, versículo 2, olha só o que está escrito: amado, acima de tudo, faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a sua alma. Ou seja, prosperidade financeira, prosperidade no corpo, prosperidade em tudo para as nossas vidas virá quando nossa alma for próspera. Quando a minha alma e a tua alma for próspera, nós desfrutaremos de toda a prosperidade que o Senhor já liberou para nós. Enquanto eu ou você tivermos pensamentos do não posso, não consigo, Deus está contra mim, Deus não quer que eu prospere, sabe? Eu nasci assim, pobre, e morrerei pobre. Não, querido. Enquanto nós tivermos essa mentalidade, nós nunca experimentaremos a verdadeira prosperidade bíblica. Agora, para concluir, melhor dizendo, para você saber e viver muito bem, você precisa aprender isso. Que o Senhor deseja te ajudar a vencer essa imagem distorcida que você tem de você e dele mesmo. Que Deus quer que você receba tudo o que ele já disponibilizou para você. Que Deus quer que você receba tudo o que ele já deu para você. E sabe, presta atenção. O que você recebe de Deus está diretamente ligado com aquilo que você acredita. Se você acreditar que você é próspero em Deus, é assim que você viverá. Você nunca irá além das barreiras mentais. Se você acha que você não fará algo, você não fará. Se você acha que você não merece receber algo, não se preocupe não, que você também não receberá. Por quê? Porque a primeira batalha a ser vencida é a batalha da nossa mente, da nossa alma, da nossa mentalidade errada. O primeiro lugar no qual nós devemos ter conquistas e vitórias é na nossa mente. Tanto que Colossenses 3, versículo 2, Paulo escreve assim:
pensai nas coisas lá do alto e não das coisas que são aqui da terra. Ou seja, se você transformar sua mente pela palavra, tendo a mente de Cristo, Deus também transformará a sua vida. Sabe, nós precisamos ver como Deus nos vê. Nós precisamos ver não como nós somos, mas como Deus nos vê, como de fato nós somos. Jesus nos trouxe tudo o que Adão perdeu. E hoje nós podemos agradecer a Deus dizendo todos os dias: obrigado, Senhor, obrigada, meu Pai, porque eu sou curado e eu sou próspero em todas as áreas. Quando você agradece, quando você declara isso pela fé, você trará a manifestação daquilo que Cristo já te deu. Sabe o que é isso? Os aspectos vitais da salvação. E querido, para finalizar, eu quero te dizer isso. Não aceite pobreza, não aceite miséria, não aceite falta. Fique indignado com isso. Não aceite a sua casa não ter bens. Não aceite sua geladeira vazia, seus armários vazios. Não aceite isso. Fique indignado, querido. Quando nós ficamos indignados com essa situação, a situação muda. Fique indignado. Coisas mudam quando nós ficamos indignados. Não aceite isso. Sabe, tem um homem chamado Creflo Dollar que ele diz o seguinte: sabe como se para uma maldição? Quando o justo toma uma posição. Não adianta ficar reclamando da falta, da escassez. Tome uma posição contra isso. Acredite no que a palavra de Deus já diz a teu respeito. Sabe, eu sempre digo algo: nunca reclame daquilo que você aceita. Nunca reclame daquilo que você aceita. Ou seja, Deus nos planejou, Deus nos formou, Deus nos criou com boas coisas para nós. Fique firme na verdade da palavra de Deus. Não saia da palavra de Deus. A palavra de Deus é o que Deus diz que Ele é. Sabe, em Romanos 3, no versículo 24, está escrito assim: sendo justificados juntamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Nós já fomos justificados pela fé em Cristo Jesus. E como é que Deus te justifica diante da pobreza? Te prosperando. Como é que Ele te justifica ou te justificou diante do pecado? Perdoando os teus pecados. Como é que Ele te justificou diante da doença? Te dando saúde, te curando em todas as áreas. A visão de Deus para você é que você expanda em tudo, que você tenha bênçãos materiais, financeiras, que você seja próximo em todas as coisas, que você tenha o melhor, não só para você, mas para abençoar outros. A verdadeira prosperidade bíblica é você ter para você e para também abençoar outros. É você tendo sempre, em tudo, nada te faltando, ampla suficiência para você, para a sua vida e para que você abençoe outros, para que você seja generoso com outros. Deuteronômio 8:18 está escrito: porque é Deus que te dá força para adquirires riquezas, para confirmar a sua aliança. Força, aqui nesse versículo, tem o sentido de habilidade, de capacidade para você conquistar riquezas. E prosperidade é conquista. É a cada vez você conquistando coisas muito melhores para a sua vida. Amado, sabe que tudo que você precisa não está mais no céu? Tudo que você precisa está na terra. A palavra diz que Deus deu a terra para os filhos do homem, que os céus são os céus do Senhor, mas a terra ele a deu para os filhos dos homens. Todas as riquezas que nós precisamos já estão aqui. O dólar que você precisa já está aqui. O euro que você precisa já está aqui. O real que você precisa já está aqui, queridos. Por quê? Porque no céu já está tudo resolvido. E é pela fé que nós trazemos isso para ser manifesto na nossa vida. O propósito do Senhor para nos prosperar é confirmar a sua aliança. E dentro dessa aliança, a promessa para você. E qual é essa promessa? Prospere em tudo. Eu quero te dar também, te encorajar a você a fazer algo. Estude biografias de homens que prosperaram. Estude a história, a vida desses homens que prosperaram. Estude não só os exemplos bíblicos, mas também de homens que ressurgiram, que perderam tudo, mas como a fênix,
ressurgiram, superaram em todas as áreas. Por exemplo, estude a vida de Abraham Lincoln, de Benjamin Franklin, de Napoleão Hill, de Henry Ford, de Soichiro Honda, de Mary Kay Ash, Walt Disney e muitos outros homens. Eles prosperaram em tudo, queridos, porque eles tinham algo, eles tinham uma visão. E é isso que eu e você precisamos, de uma visão, de objetivos. E faça também essa confissão da sua fé todos os dias, como eu faço. Sou próspero em tudo. A minha alma está desenvolvida para a prosperidade. Comece a desejar, comece a ser mais, ter mais, ir mais, possuir mais. Não se esqueça, você já foi liberado para prosperar. Deseje mais, querido. E você será mais, irá mais e terá muito mais. E aprenda também a ser generoso. Sabe, Cristo nos resgatou, nos redimiu da maldição da lei. A maldição, como nós vimos, era tríplice: morte espiritual, doença e pobreza. Mas você verá nas outras aulas que a bênção de Abraão chegou até nós. E eu quero deixar um gostinho para você aprender e desejar aprender muito mais. A você ser generoso muito mais. Mas isso é assunto para as próximas aulas. Sejam abençoados praticando a palavra. Um beijo no coração e eu amo vocês.